Luísa, como foi que você começou a sua carreira? Então, eu comecei a praticar ginástica quando eu tinha 8 anos e foi por influência da minha melhor amiga na época, ela era minha vizinha, e ela comentou comigo que iria começar a fazer ginástica rítmica na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina. E eu moro próximo ao UDESC, então eu pedi para minha mãe que eu pudesse estar fazendo ginástica junto com ela. E a nossa história começou ali, minha relação com a ginástica começou naquele ginásio, naquele projeto social, e a Maria Helena Kraeski que conduzia esse projeto e que foi minha técnica até os meus últimos anos como ginasta. Então você começou com 8 anos e parou, que ano que você parou, lembra? Eu parei em 2013. 2013. Certo. E aí, 25 anos. Certo. E você então começou, lembra da primeira conquista, como foi a sua primeira conquista? Sua primeira medalha? Eu nunca fui uma criança assim que nasci para ginástica, né? Então eu comecei a ter resultados mais para o final da categoria infantil. Eu nunca me destaquei quando pequena, né? Tudo foi mais trabalhado a longo prazo. Meu primeiro destaque, por incrível que pareça, destaque, né, não medalha, foi no Campeonato Brasileiro. Foi no ano de 2000. Eu participava dos campeonatos estaduais aqui, participava de joguinhos abertos, mas nos campeonatos estaduais eu não consegui nem entrar na final. Entravam 8 na final e eu fiquei acho que em 9º ou 10º. E nesse ano eu viajei para competir o brasileiro e eu fiquei bastante surpresa que eu competi bem, tive um bom desempenho, mas eu não esperava entrar na final porque no estadual eu não tinha entrado na final. E foi muito legal porque eu consegui entrar em 3 finais por aparelho e fiquei em 10º lugar no individual geral. Eu fiquei entre as 10 melhores ginastas do Brasil da minha categoria. Então isso foi algo bem marcante na minha carreira pelo fato de eu ainda não ter tido um destaque dentro do estado, né? A primeira medalha que você teve na mão, puxa, eu ganhei isso aqui. Foi uma medalha por equipes. Foi em 2000 também, nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, e nesse ano a gente conseguiu o 3º lugar. Então a gente ficou bem feliz que a gente conseguiu ficar em 3º lugar. E os Joguinhos aconteceu aqui em Florianópolis, então meus pais puderam acompanhar, minha família. E essa foi a nossa primeira conquista nos Joguinhos, que a equipe conseguiu. A gente já participava com a mesma equipe dos Joguinhos desde 96. E só em 2000 que a gente conseguiu chegar ali no pódio. Então, Luísa, você ganhou a primeira competição nacional e depois, como é que foi a sua carreira? Depois eu fui campeã do OLESC em 2001. Em 2002 eu ganhei os Joguinhos Abertos de Santa Catarina e fui vice-campeã dos Jogos Abertos também. Em 2003 eu fui vice tanto nos Joguinhos quanto nos Jogos. Em 2004 eu fui campeã tanto dos Joguinhos quanto dos Jogos Abertos. E em 2005 que aconteceu a minha convocação para a seleção brasileira, né? Foi no ano que eu iniciei o ano treinando por outro clube, iria competir por outro clube, só que como consegui a vaga para a seleção brasileira, a transferência acabou não sendo efetivada porque eu acabei eu iria competir pelo Brasil, né? Não estaria mais competindo pelo clube. E nesse processo, eu acabei falando só dos resultados dentro do estado, né? Mas nesses anos, entre a minha primeira medalha até a convocação para a seleção brasileira, a gente conquistou algumas medalhas nacionais também. Conseguimos resultados de algumas medalhas de bronze por equipes ou bronze de conjunto nos campeonatos brasileiros. Eu representei o estado de Santa Catarina em 2 competições nacionais. E em uma delas eu também consegui 2 medalhas, uma de prata, uma de bronze. Então eu comecei a aparecer mais no cenário nacional nesse período, o que combinou com a convocação para a seleção também.